As gerações que foram chegando já encontraram Cacoal como uma cidade tendo um formato agradável, com muitas construções e edificações que representam a vida urbana de uma cidade de projeto, de crescimento. Porém, no início não foi assim. E talvez você diga, claro que não foi. E neste contexto que eu gostaria de comentar um pouco sobre a vida da Igreja Assembleia de Deus aqui. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Este é um momento de muita importância para todos nós, especialmente a mim e minha família, porque nos reportamos a um momento histórico de nossa igreja que marca 50 anos de atividades aqui nesta linda cidade de Cacoal. A princípio, trazer a minha palavra de gratidão por um dia, o Senhor ter se lembrado de meu nome, colocado no coração de companheiros e me indicado para presidir a igreja, uma igreja que já havia construído uma história de aproximadamente 20 anos, talvez um pouco mais, um pouco menos, e que tinha marcado já sua presença aqui na cidade de Cacoal. Lamento a ausência do pioneiro pastor de saudosa memória, pastor Nélis dos Santos, que, por certo, traria informações riquíssimas para serem lembradas e guardadas neste momento histórico de 50 anos. Isto porque as gerações que foram chegando já encontraram Cacoal como uma cidade tendo um formato agradável, com muitas construções e edificações que representam a vida urbana de uma cidade de projeto, de crescimento. Porém, no início não foi assim. E talvez você diga, claro que não foi. E neste contexto que eu gostaria de comentar um pouco sobre a vida da Igreja Assembleia de Deus aqui. Ela, em seu início, foi de serviço público para os primeiros moradores, como posto de saúde, escola e até hospital, que pôde atender pessoas que necessitavam de atendimento e era feito pelo INCRA, que cuidava do assentamento de pessoas lá pelos idos de 71, 72. Assim sendo, nasce a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Cacoal, que teve sua história bastante acidentada no início, começando ali por onde hoje é nosso serviço de tratamento de água, ou mais precisamente na residência de um de nossos irmãos, também já de saudosa memória, depois ali para a caixa d'água, logo em seguida para a esquina onde hoje é o esquinão da avenida, e na sequência para General Osório, onde esteve alguns anos, depois se transferindo para a Avenida São Paulo, onde hoje temos o nosso templo, a Escola Daniel Berg e todos os serviços da igreja por aqui. Em 1991, logo no início do ano, tivemos a linda surpresa do convite para assumir esta querida igreja. No momento, é um fato histórico, todo o estado de Rondônia estava enfrentando uma dificuldade constrangedora. Surge fortemente o trabalho das instituições de preservação de ambiente
E algumas práticas assustaram bastante os nossos colonos, que até então era o forte da nossa região. O comércio já se destacava, mas o forte era a nossa agricultura, especialmente o café, cultivo do feijão e outros produtos da agricultura. E a presença de autoridades quanto à restrição de queimadas, desmatamento e ao uso de arma, mesmo na zona rural, e foi assim algo assustador. E tivemos um êxodo muito grande da população. Foram, além de outros assuntos que trouxeram uma evacuação da população cacoalense, como a criação de novos municípios aqui ao nosso redor, como Espigão do Oeste, Rolim de Moura, logo o ministro Andreasa. Isso fez com que a população fosse se espalhando um tanto. Mas o que mais trouxe preocupação foi, na verdade, esta evasão da população rural, que muitos deles de origem voltaram, e é verdade que muitos deles também depois retornaram, mas esta instabilidade trouxe aí pelos anos de 90 uma dificuldade para a igreja, a perda de muitos irmãos que aqui se congregavam, que voltaram para seus estados de origem, quando nós tivemos uma baixa em nosso coral, em nossa orquestra, nossa banda de música pioneira aqui, sempre no estado de Rondônia, e que neste momento perdeu grande parte de seus componentes, porque voltaram para seus estados de origem, mudaram-se para outras localidades, procurando uma outra atividade, haja vista que aqui, como em todo o estado de Rondônia e no Brasil, estava havendo essas restrições de ação na agricultura. Nós assumimos em 91. Em 91, nós estávamos enfrentando exatamente esta crise, essa crise de transferência das pessoas. E um desânimo, naturalmente, porquanto o sonho do povo que vieram para cá era investir na produção agrícola, era trabalhar no cultivo do café, cultivo do feijão, que para o plantador de feijão gosta muito da cinza, para que o produto seja breve, e essas coisas assim. Mas foi nesse impasse que escolheu Deus a nossa pessoa para vir para Cacoal. Assumimos aqui, na verdade, no dia da nossa posse, foi algo muito surpreendente. Uma igreja superlotada, uma multidão de pessoas, um júbilo extraordinário, e tudo contribuía para dar assim uma expectativa muito ótima, mas na sequência não foi tanto quanto naquele momento, porque ainda estávamos enfrentando a saída de pessoas de nossa cidade e muitos deles membros de nossa igreja. Foi então que, vendo a evacuação da população rural, muitas delas indo para outros estados, outras cidades, decidimos investir na área urbana para trabalharmos num núcleo populacional de maior aglomeração, onde seria mais fácil, e também tínhamos um número maior de pessoas. E aí começou a surgir as nossas congregações, que até então eram um número pequeno, e aumentamos bastante nessa época para dar suporte à igreja que até então tínhamos em Cacoal, com uma frequência, com um número, com uma visão de igreja relativamente grande e que vinha sofrendo essa baixa, e trabalhamos nesta reposição, criando espaço para obreiros trabalhar no sentido de evangelizar, ir em busca de pessoas, e realizarmos um trabalho de crescimento agora para repor aquilo que havia sido, eu não diria perdido,
porquanto estas pessoas se retiravam de Cacoal levando suas cartas de recomendação e, portanto, frequentar a igreja em outra localidade. Mas nós ficávamos com a falta, com a ausência. Mas graças a Deus, já pelos idos de 93, iniciamos um investimento audacioso, bastante otimista, orando e buscando de Deus apoio e tendo dos companheiros o ombro para ali descansar as nossas expectativas de que tínhamos companheiros desejosos de investirmos na reposição e no crescimento da igreja. Graças a Deus chegamos a um período de glória para o nosso ministério, quando num departamento da igreja descobrimos ou implantamos a principal força, a Escola Bíblica Dominical. Tínhamos, na verdade, pouco espaço, e isto o Senhor nos deu rapidamente para que muitas classes fossem formadas, grupo de homens e mulheres fossem treinados para o trabalho do ensino na escola dominical, departamento como infantil, juvenil e o departamento de adultos logo se multiplicaram em classes e, utilizando a força destes irmãos, houve o crescimento da membresia da igreja. Logo assim, nós tínhamos um coral reposto, uma banda de música que inicialmente quase parou, mas se renovou, e então continuamos tendo todo aquele serviço que a igreja já vinha fazendo em ação novamente, e agora trazendo resultados que foram muito agradáveis, porque eles foram rápidos. Nós tivemos uma oportunidade de presenciar alguns eventos, realizar alguns eventos em Cacoal que foi extraordinário. Um deles, o Congresso Missionário, que é verdade, todo o Estado, todas as nossas igrejas sempre fizeram algum trabalho missionário, mas a nível de congresso específico, nós lançamos o desafio e hoje o Congresso de Missões que implantamos serviu de influência para abrir a nossa visão missionária em todo o estado de Rondônia, haja vista que uma grande parte das nossas igrejas no estado de Rondônia hoje realizam congressos específicos, congresso com finalidade missionária, e não somente congresso como serviço missionário. Partindo desta empreitada do trabalho de missões, nós nos desafiamos para a Escola Bíblica Dominical alcançar um crescimento. Saímos de um número de aproximadamente 300, talvez não tanto, para 511. Isso foi um salto tremendamente preocupante para todos nós. No finalizar do ano, colocamos uma faixa dentro do templo e nosso objetivo era alcançar 500. E nós ultrapassamos um pouquinho. É verdade que não foi tão fácil. Foi um trabalho conjunto de cada aluno, de cada professor, de cada obreiro auxiliar, que se somaram para que chegássemos isto. Mas como nós ainda tínhamos um pouco de energia pela idade que ainda nos favorecia com isto, no finalizar do ano fizemos um culto de gratidão pelo alvo alcançado, mas a surpresa foi a apresentação de uma nova faixa com desafio para 1000 alunos. Então parecia alguma coisa assim que já cobrava demais, havia muita cobrança, havia bastante empenho para que todos se ocupassem. E graças a Deus, creio que com as dificuldades que tínhamos, nós chegamos ao finalizar do ano com um número de 1000 alunos. E eu gostaria de informar que esse número de 1000 alunos não era um número de matriculados em nosso campo, era um número de matriculados em nosso templo sede, onde tínhamos a certeza de que o crescimento da Escola Bíblica Dominical
no templo sede do campo, iria chamar para esse compromisso todas as nossas congregações. E não foi diferente. Os obreiros compreenderam esta necessidade, este empenho, essa disposição ministerial, e cada um deles partiu para o trabalho, e as nossas congregações se tornaram grandes centros, grandes polos da escola bíblica dominical, com classes, com todo um trabalho constituído para levar a igreja aos 4 cantos da nossa cidade de Cacoal. Não bastasse a nossa investida na escola dominical, investimos também na área da música, contratando um maestro que trouxemos de fora para o implante de uma academia que chamamos na época de Academia Gênesis. Aí fizemos uma boa melhoria no nosso coral, que havia perdido um grande maestro, com a sua transferência para Londrina, irmão Levi, sua mãe, e toda uma família que ainda grande parte deles residem conosco aqui em Cacoal. Mas então trouxemos um outro maestro, haja vista que irmão Levi havia se transferido para Londrina, onde está até hoje, e recobramos as forças do nosso coral. Também, com a aula de música, lançamos o desafio para multiplicar os componentes de nossa banda. Com a saída do irmão que veio para fazer o implante desse trabalho, e gostava bastante ele da modalidade da banda marcial, nós tivemos o desejo de fazer uma transformação desta apresentação da música no culto, saindo daquele ritmo da banda marcial para a orquestração sinfônica, naturalmente muito elementar, mas que já traria um acompanhamento mais harmônico para o louvor da igreja. Foi então que investimos na vinda de uma orquestra aqui do estado vizinho, o estado do Acre, na realização de um dos nossos congressos de missões. E patrocinamos a vinda dessa orquestra, estiveram aqui, foi extraordinário a apresentação que fizeram, as melodias que tocaram, a forma como apresentaram a música, e isso implantou na vida de muitos dos que estavam na orquestra, na banda, digo, para estudarmos a possibilidade da transformação de nossa banda em uma orquestra, uma música um pouco diferente. Foi então que surgiu o desejo no coração do Valcimar em investir no estudo, o que fez por um período de mais de 10 anos, não somente estudando, como transferindo o que ia aprendendo para uma grande parte dos nossos músicos, que alguns deles ainda estão trabalhando na nossa orquestra aqui em Cacoal. Não bastasse isso, levando também caravanas por várias ocasiões aqui de Cacoal para a histórica e famosa Escola de Música da nossa Universidade Federal do Paraná, onde nossos músicos aqui de Cacoal, da nossa igreja, participaram por várias vezes com apresentação, inclusive no Teatro Guaíra, um teatro famoso lá de apresentações históricas e universal, não somente de coisinhas assim do Paraná, mas com apresentações de músicos vindo de vários países do mundo para participar deste evento da nossa Universidade Federal de Música no estado do Paraná, em Curitiba. E nossos músicos, vários músicos nossos aqui de nossa orquestra, tiveram a brilhante oportunidade de participar deste evento, trazendo consigo a alegria de ter alcançado um nível de compreensão musical, de execução musical, que foi surpreendente para bons maestros. Depois disto, vários encontros na condição de melhoria sinfônica
dos nossos músicos aqui foram procedidos in loco, trazendo maestros, 2, 3, 4, até que chegamos onde estamos. É verdade que esse investimento parece que foi diminuindo à medida que nós alcançamos um determinado estágio. Uma outra dificuldade que nesta área também sempre enfrentamos é que lidamos com juventude, com adolescente, e quando um deles já está bem preparado, nós assistimos um concurso público, foi para uma outra localidade. Um vestibular, mudou de estado. E isso sempre trouxe para o crescimento estável da orquestra uma dificuldade, porque preparar um músico não é com 1 ano, com 2 anos, com 5 anos. A música é uma história. Mas graças a Deus temos uma orquestra tocando e participando dos nossos cultos. Também nós lidamos com o crescimento patrimonial de nossa igreja. E isto foi alcançado com tranquilidade. A nossa igreja, diga-se, ela não tem uma atividade específica de arrecadação. Ela tem um ensino doutrinário de contribuição que seus membros fazem. E Cacoal é uma igreja que aprendeu a contribuir sem ouvir muita instrução nesta área. Creio que de uma forma visível e de uma forma bastante espontânea, sentiram esta responsabilidade e entenderam que biblicamente somos participantes deste grande projeto do Senhor, que é a edificação da igreja. E a edificação implica em muitas áreas, por exemplo, um templo para a reunião. Isto implica recursos, uma harmonização do culto em sua liturgia, um coral, uma orquestra, um grupo vocal, como temos historicamente o Grupo Vida. O Grupo Vida também é um grupo que lutou com muita dificuldade, com muitas lutas, porquanto quando parece que tudo estava pronto para o Grupo Vida estar estável, um deles vai embora, mudou-se de estado. A substituição de uma voz não é tão simples, e eu quero parabenizá-los porquanto durante os nossos 25 anos de história da igreja em Cacoal, foram poucos os momentos que o Grupo Vida teve dificuldade de se apresentar, porquanto se empenharam sempre para estar com elementos ali dispostos e prontos para que o louvor fosse da melhor forma possível apresentado em nosso culto. Louvar a Deus neste momento, porque chegamos a um período histórico em que a igreja, completando 50 anos, nós temos somente 5 pastores que por aqui estão ministrando. Pastor Neles, que ultrapassou seus 20 primeiros anos, logo nós chegamos a 25 anos e, na sequência, nós temos a substituição nossa pelo pastor Roberto Alves Varjão, que também teve seu período de ministração aqui, e hoje a igreja tem na sua presidência o pastor Sérgio Pereira. Estimo que tudo concorra para crescimento, para harmonia, para paz, e que a glória do Senhor nosso Deus esteja sempre na igreja, e ela, como hospedeira da sede convencional de ministros de nossa igreja no estado de Rondônia, tenha sempre seu coração pronto para as hospedagens necessárias, o serviço de nossos obreiros para o acolhimento destes participantes, e que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Neste momento de tributação histórica, fica a minha gratidão à irmã Ivonete, que sempre esteve ao meu lado, e que durante este período, grande parte, estivemos à presidência da convenção, sendo assim a nossa ausência, não somente em casa, como também no campo, foi bastante acentuada. Mas creio sem prejuízo
para o andamento da obra do Mestre por aqui. Minha gratidão a todas as nossas autoridades, especialmente eclesiásticas, meus colegas pastores de outras denominações aqui trabalhando nesta cidade, como também as nossas autoridades públicas, civis, militares. Que Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês, trabalhem pelo bem deste povo, sejam na verdade prósperos, estaremos juntos. Deus os abençoe grandemente. Meu abraço a todos vocês nestes 50 anos, nesta festa de jubileu. Que Deus em Cristo os abençoe. Na paz do Senhor. Amém.